Pessoal, vamos estudar ciência de dados. Olha só, isso aqui, essa explicação é baseada nesse livro chamado Hand-On, tá? Ele é focado ali para ensinar machine learning, né? E sistemas inteligentes por meio de machine learning, tá bom? Eu tinha feito um vídeo falando sobre, por exemplo, como que a gente pode fazer um sistema de determinação. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, os dados, ele não segue uma regressão linear, ele segue uma regressão polinomial. Digamos que a gente precisa, que a gente vá fazer um modelo de predição, tá? Que você vai fazer um modelo de machine learning e você precisa entender se o teu modelo ele tá, qual que é o erro do teu modelo, se os seus dados são subajustados, que é o underfit, ou overfit, ou ele está com overfit, que é sobreajustes, né? Então, geralmente, pessoal, para que a gente consiga fazer essas determinações, a gente precisa separar, a gente precisa de uma métrica. Esse RMSE aqui é o erro, é um erro que a gente calcula, por exemplo, de um modelo, de um algo que você tem real, né? Tipo assim, ó, aqui a gente está falando de alunos, 1, 2, 3. Qual que é a nota real desse aluno? 85. Qual foi a nota que o modelo predisse? Né? Foi 80. Aluno 2, 70. Qual foi o que o modelo fez a predição? 75. Imagine que seja um modelo desse daqui, tá? Então o que acontece, pessoal? Dentro, para que a gente consiga saber se o teu modelo ele tá respondendo bem, a gente precisa fazer algumas coisas. Ó. Isso aqui nada mais é do que um código que a gente está usando o scikit-learn aqui para chamar o erro médio quadrado, que é exatamente para medir esse erro, essa diferença desse erro, que a gente vai estar comentando mais para frente um pouquinho. E a gente puxou ele e a gente puxou o scikit-learn para separar os dados de testes e os dados de treinamento, tá? Aqui nada mais foi feito do que uma função onde a gente separou os dados de teste e os dados de treinamento em 80%. Por exemplo, o dado de treinamento a gente separou, ele está com 80% dos dados para se treinar. 20% está sendo utilizado para se fazer a validação do modelo, tá? Então, assim, aqui foi feito um modelinho de predição, a gente treinou o modelo em cima do que foi separado, fez a determinação, se determinou o erro dele, tudo, e fez a plotagem. O gráfico que foi gerado foi exatamente isso aqui, pessoal. O que seria? O que ele está querendo dizer para a gente aqui? Nessa coluna Y, a gente está determinando exatamente o erro. Enquanto maior o valor do erro, enquanto maior o valor de y aqui, maior o teu erro, tá? No caso aqui a gente escalou até 3. Vocês vão entender por que ele ficou até 3. Por exemplo, ó, aqui no vermelho são os dados de teste. O que a gente fez, pessoal? A gente pegou, lembra que a gente separou o modelo em 80% para se treinar, aí a gente fez o treinamento dele, tá? Com esse modelo, a gente treinou com 80% dos dados e a gente plotou no gráfico. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo assim, ó, X é a quantidade de dados. Enquanto maior a quantidade de dados, maior o erro. Então ele está dizendo assim, poxa, no meu modelo, quando utilizando os dados de treinamento, ele partiu de zero. Com uma certa quantidade de dados aqui, ele foi para zero e foi subindo o erro. Lembra assim que o erro nada mais é do que o valor real menos o valor predito. Então ele está falando assim, poxa, ele deveria ter acertado aqui, por exemplo. Ele deveria ter acertado a nota 85, mas ele preveu 80. Ele deveria ter acertado a nota 70 e preveu 75. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele começou a aumentar o erro, tá? Então ele está falando assim, ó, por exemplo, na medida que a quantidade de dados vai aumentando, o teu erro, ó, você vai reparar assim, que ele saiu de 0, ele chegou aqui na faixa de 10, a quantidade, o tamanho dos dados, 10, e ele estabilizou basicamente o erro desse modelo. Aí, como que funcionam os modelos de machine learning? Entenda assim, ó.
você fez o teu modelo, você treinou o teu modelo com uma certa quantidade de dados. No nosso caso, foi 80% dos dados, tá? Só que você separou 20% desses dados para validar o teu modelo. É como se os teus dados, o teu modelo, ele nunca tivesse visto esses dados, né? Então, assim, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar esses dados novos e vai fazer uma predição. E ele fez uma predição. Ele vai fazer exatamente isso daqui. Só que a gente tem um valor real e o previsto. O que ele começou? Ele já começou com um valor aqui com um erro. Ele está falando que o erro dele está mais ou menos aqui 2,5. Ele foi abaixo na medida que os dados foram a gente foi aumentando a quantidade de dados para treinar o modelo. Ele vai colocando aqui para a gente, ó, que ele meio que estabilizou. Isso aqui é um modelo ideal para a gente? Então, o que é importante a gente entender? Que quando os modelos que você treina, todos os modelos eles existe uma acurácia ali, existe um erro embutido nele, um erro e uma acurácia. Nenhum modelo vai ser preciso, mas você busca a maior precisão possível. O que você precisa ter em mente? Tá vendo esse valor essa validação aqui? Esse dado de validação ele tem que estar muito próximo do valor de treinamento, né? Porque assim, você vai dizer que você treinou um modelo e esse modelo foi validado e ele está prevendo conforme conforme ele foi treinado, né? Por isso, assim, quanto maior a distância entre eles, ó, você vai ver um gráfico aqui embaixo, ó, que é exatamente a mesma quantidade de dados, só que usou um grau de liberdade 10. Olha o que ele fez, ó. Ele simplesmente, ó, aqui ele, como mudou um pouquinho a característica da função, se mudou a linha a quantificação de erro aqui. Quando uma certa quantidade de dados, 10 aqui, ele a quantidade de erro dele foi praticamente zero. A quantidade de dados foi aumentando, a quantidade do erro foi aumentando, está vendo? E aconteceu exatamente ao contrário com os dados de validação. O valor do erro estava extremamente alto, né? Na medida que a quantidade de dados foi entrando, ele foi diminuindo, porque ele foi ajustando os dados, a curva em relação aos dados, tá, pessoal? O que ele está dizendo aqui mais ou menos, ó? Se você for, por exemplo, fazer um cálculo aqui, ó, deixa eu explicar para vocês, ó, da onde que vem esse valor do erro. Porque assim, geralmente você tem que utilizar um valor de erro para você quantificar, para dizer se o teu modelo está funcionando ou não. Nesse nosso caso aqui, esse modelo está funcionando? Não, ele tipo assim, ele está passando por underfit e overfit. Assim, o modelo não está prevendo bem, ele não vai prever bem. Se você está querendo prever uma coisa muito importante ali, ele vai errar muito. Então, o que a gente precisa fazer aqui dentro? A gente precisa aumentar a quantidade de dados ou utilizar outros modelos de machine learning para fazer essas previsões, tá? Mas então, aqui na medida, deixa eu mostrar para vocês aqui, da onde que vem isso aqui, pessoal? O RMSE, tá? Ó, digamos aqui, ó, a gente queira fazer um modelo de predição que a gente vai predizer a nota de um aluno. Como que você vai fazer isso? Ó? Por exemplo, lembra que a gente falou da quantidade de dados que nós utilizamos para treinar e a quantidade de dados que a gente utilizou para validar o modelo? Então, ele vai fazer assim, ele está falando aqui para a gente que a nota real desse aluno realmente foi 85, só que ele prevê 80. Como que eu calculo esse erro? Ó, nesse caso, a gente vai usar só 3 exemplos, tá? Aqui, por exemplo, no aluno 1, você vai pegar o valor de 85 menos 80, um valor real menos valor previsto. Qual que é o resíduo? A gente chama de resíduo, tá? 5. O resíduo aqui, ele é 5. Qual é o resíduo do aluno 2? 5 também, 2. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai precisar eliminar esses negativos aqui. Então, para que a gente consiga eliminar esses negativos, a gente precisa elevar ao quadrado. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, esses resíduos, eu vou elevá-lo ao quadrado, ele vai gerar uma outra numeração para a gente aqui, ó, 25, 24. O que a gente vai fazer? Lembra assim que é uma média, é um erro médio absoluto ali, então a gente vai calcular a média. A gente vai somar esses valores aqui e vai dividir pela quantidade da população aqui, da amostra.
No caso aqui, ó, o que ele vai gerar para a gente? Ele está gerando o número 18, tá? Qual que é o próximo passo? A gente vai tirar a raiz quadrada. Por que que a gente vai tirar a raiz quadrada? Porque a gente vai trazer para a unidade de medida original. Você lembra que a gente elevou ao quadrado aqui, agora a gente está voltando ele para a unidade original. O que que ele quer dizer com isso? Vamos interpretar. Ó, o valor aqui do RMSE é de aproximadamente 4,24. O que isso significa? Ó, as previsões, ó, em média, as previsões das notas do nosso modelo estão erradas em cerca de 4,25 pontos em relação às notas reais. Lembra que a nota real foi 85 e a gente prevê 80? Ele está falando que a distância entre eles é de 4,25. Se a gente tivesse um modelo de RMSE de 0, significa que as previsões foram perfeitas. É possível isso? Um modelo 100% perfeito? Não. Geralmente ele tem um erro, só que tem que ter um erro ali controlado. Se o teu RMS fosse 20, significaria que as suas previsões estão em média muito mais longe das notas reais, tá? Então assim, lembra que isso aqui vai trazer exatamente para essa unidade aqui, ó. Essa unidade de medida aqui. Tá bom, pessoal? Então o intuito dessa explicação aqui foi mostrar para vocês que quando se faz um modelo de previsão, a gente tem que separá-los em dados de testes, em dados de treinamento e checar se esse modelo está fazendo previsões corretas ou não, se ele está com um underfit, que é uma quantidade de dados muito baixa, então ele está com um overfit, ele está super ajustado ali, está provocando erro, tá? E por meio disso, e para a gente medir esses erros, a gente medir se esse modelo está funcionando ou não, a gente usa os erros, tá? Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Até mais.